Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 1. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, para nós é sempre uma alegria poder cumprimentar, reconhecer aqueles que estão nos visitando aqui nesta noite. E nós gostaríamos de, sem querer incomodar, que você pudesse manifestar para que a gente pudesse cumprimentá-lo, alguém conosco que está nos visitando aqui, talvez pela primeira vez ou pela segunda. Acho que hoje nós não temos. Todos de casa. Todos são muito bem-vindos. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 19. E eu peço que você dê uma olhada à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia. Compartilhe a sua, para que juntos façamos a leitura da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 1 até o verso 19. Amém? Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, o que você deve fazer? Perdoe-lhe. Difícil essa tarefa? Os apóstolos também acharam. E olha só o que eles disseram. Os apóstolos disseram ao Senhor: então, Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar no campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus pousou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse homem era o quê? Samaritano. Olha os samaritanos aí de novo. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Amém? Meus queridos, a obediência à palavra de Deus é a base do relacionamento com o nosso Salvador. A obediência à palavra de Deus é a base, é o alicerce no qual se sustenta o nosso relacionamento com o Salvador. Não existem meias palavras. Há ordens diretas da palavra de Deus que precisam ser obedecidas. E só obedecem à palavra de Deus aqueles que de fato reconhecem o senhorio de Cristo sobre suas vidas.
e se portam diante deles como humildes servos. Essa narrativa que nós acabamos de ler aqui, ela se dá em meio a uma viagem, uma longa viagem que Jesus realizou com seus discípulos. A narrativa que envolve o percurso completo da viagem que Jesus fez, no qual eu estou me referindo aqui, e que esse texto que nós acabamos de ler está inserido, começa lá no capítulo 9, do verso 51, até Lucas capítulo 19, verso 28. Então a jornada foi realmente longa. O início desse percurso, Lucas 9, 51, você pode conferir aí na sua Bíblia, diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus fez o quê? Partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Lucas 9, 51. Aqui se dá o início dessa jornada, dessa viagem que Jesus estava realizando com seus discípulos. Foi exatamente no momento em que ele havia se aproximado do tempo em que ele concluiria o seu ministério, foi quando ele decidiu, resolutamente com seus discípulos, partir em viagem até Jerusalém. O que representava essa viagem, afinal de contas? Para Jesus, era o tempo em que ele dispunha para finalizar o treinamento, o seminário com seus discípulos. Essa última viagem que eles fariam a pé, inclusive, seria um tempo em que ele teria para concluir os seus ensinamentos, suas instruções, para que os discípulos pudessem entender os reais objetivos e valores e a natureza do ministério de Jesus em que eles estavam se integrando. Mas para os discípulos, o que representava essa viagem? Talvez não passasse apenas de mais uma viagem emocionante ao lado do Mestre. Eles poderiam não só presenciar grandes milagres, como até já podiam exercitar alguns sinais, alguns prodígios. E quem sabe, talvez, adquirir uma posição elevada de maior prestígio no reino que se aproximava. O episódio que antecede a essa jornada iniciada aqui em Lucas 9, 51, nos mostra que os objetivos dos discípulos eram ainda muito distantes dos objetivos do próprio Cristo. Se você observar o texto, Lucas 9, 46, você vai perceber ali que começou uma discussão entre os próprios discípulos acerca de qual deles seria o maior. Imagine que essa jornada até Jerusalém, que começaria ali no verso 51, não seria nada fácil para Jesus. Ter que trilhar uma viagem longa com homens que ainda estavam muito aquém dos reais objetivos que Jesus tinha para eles. Eles estavam ainda com os olhos voltados para baixo, para o seu próprio ego, discutindo para saber quem era o maior entre eles, quem ocuparia o lugar de maior prestígio no reino que haveria de surgir. Uma viagem em grupo, meus irmãos, ela pode ser uma experiência muito agradável, não é verdade? Os irmãos talvez tenham experiências aí de realizar viagens em grupo, né? Acampamentos, retiros, né? Excursões. Viagens em grupo, de modo geral, pode ser uma experiência muito agradável. Mas também existem muitas possibilidades de que essa experiência seja também muito difícil. Afinal de contas, os desafios de poder conviver com pessoas diferentes e cheias de defeitos são muito grandes. Um dos fatores que determina o tipo de experiência que você vai ter em uma viagem em grupo, sem dúvida nenhuma, é a relação que você tem com as pessoas que pertencem ao grupo, mas, sobretudo, com a pessoa que está no comando dessa viagem. Quem está ocupando a posição de comando nessa viagem? Sua relação com ela poderá ser determinante com relação à experiência que você vai ter nessa viagem. Uma linda viagem de férias em família, ela pode sim se tornar uma experiência muito frustrante, caso não haja uma definição clara de quem realmente está no comando. Embora nós não estejamos nesse mundo em uma viagem de férias, meus irmãos, embora nós não estamos trilhando uma jornada nesse mundo, uma jornada a passeio, ou para nos entreter, ou descansar com a nossa família, estamos inseridos sim numa longa
jornada, o que se requer de cada um de nós, meus irmãos, que estamos aqui presentes nesse mundo, nessa jornada em grupo, que esse grupo nós chamamos de igreja, é que nós tenhamos um real reconhecimento e a valorização, a submissão acima de tudo, ao poder daquele que está no comando desta viagem. Aquele que vai à frente conduzindo essa jornada e que tem o poder sobre a vida e a história. Por essa razão que esse texto ele traz para nós essa grande ideia. E a base do relacionamento com o Salvador é a obediência. A vida também é uma jornada, meus irmãos. E a grande pergunta é: que tipo de relação você tem desenvolvido com aqueles que compartilham com você dessa jornada? E principalmente, que tipo de relação você tem desenvolvido com aquele que está no comando dessa viagem? Que tipo de relação você tem desenvolvido com aqueles que vão sendo agregados ao longo do percurso nessa jornada? Esta viagem que Jesus realiza a partir de Lucas 9:51, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte da viagem vai de Lucas 9:51 até 13:21. E ela tem início com um episódio envolvendo a vila de samaritanos. Veja o que diz Lucas 9:52 a 55. Lucas 9:52 a 55. Diz assim: E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado de samaritanos para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali, o que eles fizeram? Não receberam. Porque se notava que eles se dirigiam a Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha só isso. Mas Jesus, voltando-se, o que ele fez? Os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Houve aqui um desacordo entre Jesus e os discípulos, logo no início da viagem. E a segunda parte da viagem, capítulo 13, verso 22, vai até o capítulo 17, verso 10. Veja o que diz Lucas 13, 29 e 30. Lucas 13, 29 e 30 diz assim: Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão o quê? Primeiros. Os primeiros serão os últimos. Olha só isso. O que nós encontramos aqui é um novo desacordo que Jesus teve com seus discípulos. E que tipo de desacordo foi esse que Jesus teve? Os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus. Naquele reino que Jesus estaria para estabelecer, qual desses discípulos ocuparia uma posição de maior prestígio? E Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Na visão que os judeus tinham naquela época, os samaritanos, os mais desprezíveis, rejeitados, eles ocupariam as últimas posições. E Jesus disse que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos. Interessante, porque são esses samaritanos tão desprezíveis que os próprios discípulos Tiago e João queriam rogar a Jesus para enviar fogo do céu sobre eles. Meus queridos irmãos, nessa jornada, nessa viagem que nós estamos inseridos, em direção a Jerusalém, tendo Jesus como o líder, aquele que está no comando dessa jornada, quando que de fato o nosso relacionamento com Ele pode ser comprometido? Primeiro, o relacionamento com o Salvador, ele é comprometido quando nós questionamos e reivindicamos ao invés de obedecer. Quando nós não nos submetemos à autoridade da sua palavra, quando não reconhecemos a sua posição como Senhor das nossas vidas, como aquele que está no comando dessa viagem, dessa jornada, nós simplesmente não o obedecemos, mas questionamos
e o reivindicamos. Veja só os versos 1 a 5 do capítulo 17, do texto base que nós lemos. Capítulo 17, verso 1 a 5. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Seria melhor colocar um belo adereço no pescoço, né? Um acessório lindo, maravilhoso. Teria amarrado uma pedra de moinho no seu pescoço e lançada no mar. É melhor isso do que levar um desses pequeninos a pecar. Verso 3 diz: tomem cuidado. Se o irmão pecar, se o seu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes ele voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe. E o verso 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Esse trecho aqui, meus irmãos, ele se encontra num ponto de transição entre a fase final, a segunda fase, né, da parte final da segunda fase e início da terceira fase. Eu disse que a viagem de Jesus estava dividida em 3 partes, e esse texto aqui, capítulo 17, verso 1, Jesus e os seus discípulos estavam viajando juntos, mas ainda era muito grande a distância que havia entre eles. Não porque Jesus se mantinha distante, mas porque os seus discípulos colocam muitas barreiras. Por exemplo, as questões culturais, as questões sociais, as questões ainda religiosas, os seus paradigmas. São apenas algumas dessas barreiras que ainda mantêm distantes aquele que está no comando da viagem daqueles que estão seguindo. E conhecendo a natureza do coração humano, Jesus, ele disse que são inevitáveis que os conflitos entre os homens e os seus semelhantes, eles venham a acontecer. No caso aqui, os tropeços. Conhecendo a nossa natureza, sabendo que se nós estamos numa viagem em grupo, estamos convivendo e relacionando com pessoas pecadoras, é inevitável que os conflitos entre elas existam. Mas ele também enfatiza que isso não pode ser visto como algo comum e sem importância. Jesus deixa claro que diante das dificuldades, dos conflitos que venham a existir entre os relacionamentos, eles precisam ser resolvidos, eles precisam ser tratados. Jesus, ele mostra que não será tido como inocente aquele que se nega a transpor as barreiras para que o seu reino seja edificado. Jesus deixa claro que os seus seguidores, eles não podem se constituir como pedra de tropeço para aqueles com quem eles estão se relacionando. E em se tratando de consequências, ele diz que seria menos doloroso que uma pessoa fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar qualquer um desses. Jesus, meus irmãos, ele não nega a ofensa, mas ele eleva o padrão de comportamento dos seus seguidores. Ele dá instruções sobre como devemos proceder diante dos conflitos existentes com os nossos semelhantes. É preciso tratar a questão, ou seja, repreender o irmão faltoso, confrontar ele em relação ao seu pecado. E diante do seu arrependimento, o que deve ser feito? Perdoá-lo. Se acontecer de novo, fazer tudo de novo. Confrontar e perdoar. Quantas vezes? Tantas quantas forem necessárias. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes ele voltar a você e dizendo: estou arrependido, perdoe-lhe. É o que o verso 4 está dizendo. Diante disso, meus irmãos, diante dessa instrução preciosa, dos conflitos inevitáveis que haverão de surgir nessa jornada com os nossos semelhantes, Jesus propõe um comportamento de padrão mais elevado. E quando ele transmite esse ensino aos seus discípulos, o que eles disseram? Senhor, então aumenta a nossa fé. Mas isso é um problema de pouca fé? Isso é um problema de faltar fé suficiente? Definitivamente, nós temos aqui um problema. Um problema de relacionamento.
não simplesmente dos apóstolos entre si, e nem os apóstolos com outros, mas nós temos aqui uma dificuldade entre os apóstolos e aquele que está no comando da terra. Jesus está dando uma instrução clara. Diante dos conflitos inevitáveis, é preciso você perdoar. Não importa quantas vezes no dia, é preciso amá-lo, perdoá-lo. E os discípulos, então, ao invés de simplesmente abaixarem sua cabeça e reconhecerem esse ensino, a autoridade contida nela, eles simplesmente questionam. Eles reivindicam. Essa é a grande ênfase do evangelista e o perito historiador Lucas. Uma dificuldade na relação entre Jesus e os seus discípulos. Lucas, ele escreve para gregos do mundo romano e ele apresenta aqui Jesus como o homem ideal e como o salvador de todos os tipos de homens. Lucas, ele faz questão de mostrar a vida de Jesus de várias esferas de relacionamento com o povo, entre todas as classes da sociedade. E fica muito claro nesse evangelho a simpatia com que Jesus ele se dirigiu aos pobres, aos necessitados, aqueles que se constituem na grande maioria da humanidade, e para com as mulheres. A ênfase do evangelho de Lucas são os relacionamentos de Jesus. Havia uma dificuldade dos apóstolos e isso precisava ser resolvido por Jesus. Diante da aparente oração piedosa que os discípulos fizeram, aumenta a nossa fé. Veja o que aconteceu aqui. Veja os versos 6 a 10. Diz: ele respondeu, diante daquela fala dos discípulos, né, aumenta a nossa fé. Veja o que Jesus respondeu. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa amoreira, arranque-se daqui e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo, que esteja orando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha, agora sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, e depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos, o quê? Inúteis. Apenas estamos cumprindo o nosso dever. O que Jesus está respondendo aos discípulos? Depois de ter dado a instrução sobre o perdão e os discípulos terem reivindicado para que Jesus aumentasse então a fé deles, Jesus está respondendo para eles que o problema deles não é fé, ou a falta dela. O que eles precisavam não era de uma grande fé. O problema foi que a intimidade que eles haviam desenvolvido com o Senhor, os ensinos preciosos, a autoridade delegada a eles, os poderes em que eles foram revestidos, os privilégios concedidos, fizeram com que eles simplesmente confundissem as coisas. E eles simplesmente se esqueceram no princípio básico do relacionamento deles com Jesus. Jesus é Senhor e é Ele que está no comando. Eles simplesmente se afastaram desse princípio, de que Jesus ele sempre está no comando. E tudo o que Ele diz precisa ser o quê? Obedecido. O que Jesus precisou lembrá-los, irmãos? Jesus estava dizendo a eles simplesmente assim, olha, o que eu estou fazendo com vocês é orientando, dando ordens. Vocês simplesmente seguem aquilo que eu digo e obedecem. Simples assim. O problema de vocês não é falta de fé, mas é um coração orgulhoso que precisa obedecer aquilo que eu estou dizendo. Imagine um patrão que dá instruções de serviço para os seus empregados. Depois que cada empregado sai para cumprir as suas tarefas, não se espera que o patrão ele saia para discutir com eles se a tarefa atribuída será difícil demais, se eles ficarão cansados, se o sol está muito quente, se está chovendo, se a noite deles anterior de sono foi ruim. Não. O patrão não está preocupado com isso.
O patrão, ele fica em casa, cuidando do escritório, contando dinheiro. Ele sai para passear com a sua família no shopping, com a sua esposa, entre outras coisas mais. E quando ele volta, os empregados retornam do seu trabalho, cansados no final do dia. O patrão, ao encontrar com eles, não vai dizer assim: vocês estão cansados, trabalharam muito, me enriqueceram demais. Por isso, então venham, tomem um lugar à minha mesa. Eu vou servir um jantar para vocês. Isso acontece? Isso é normal? Não. À noite, depois que fizeram tudo aquilo que tinham de fazer durante o dia, o texto ainda prossegue dizendo que ao chegar em casa, novamente, os empregados ainda tinham de preparar o jantar do patrão, servir a ele, e depois que ele comesse, só aí, então, eles poderiam se assentar para comer e beber, depois descansar. Será necessário o patrão dizer a eles que está agradecido por tudo que fizeram? Não, porque eles simplesmente fizeram tudo aquilo que se esperava que eles fizessem. Um servo, ele não precisa ter fé para fazer aquilo que é ordenado. Imagine, Gilberto, se você chegasse para um funcionário da farmácia, passasse a ele uma atribuição e ele respondesse para você: ah, Gilberto, então aumenta a minha fé. Imagine só, se você chega para um funcionário e fala com ele: ó, você precisa fazer isso, 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 isso. Ah, então, meu chefe, aumenta a minha fé. Ele não precisa de ter a fé aumentada. O que ele precisa é obedecer aquilo que foi dito. Um servo não precisa ter fé para fazer aquilo que é ordenado. Um servo precisa saber quem é que está no comando. Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. Quando que um relacionamento com o Salvador ele pode ser comprometido nessa viagem? O relacionamento com o Salvador, meus irmãos, ele pode ser comprometido quando o obedecer ele não está acima dos questionamentos e reivindicações. O que nós precisamos entender, irmãos, que o nosso relacionamento com o Salvador, ele só é eficaz quando o obedecer está acima dos questionamentos e das reivindicações. Veja só os versos 11 a 19. Nós vamos encontrar aqui um outro modelo. Verso 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E eles responderam: aumenta a nossa fé? O que eles responderam? Ou o que eles fizeram? Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este homem era quem? Samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Veja que é o mesmo grupo de... Esse homem samaritano pertencia ao mesmo grupo que Tiago e João queria que o fogo do céu caísse para destruir todo mundo. Só para lembrar os irmãos. Então Jesus disse: levanta-te, vá, a sua fé te salvou. Aqui, nessa narrativa, irmãos, no verso 11 do capítulo 17, inicia a última e terceira fase, ou terceira e última fase da viagem de Jesus até Jerusalém, que vai do verso 11 do capítulo 17 até o capítulo 19, verso 28. Os leprosos, irmãos, naqueles dias de Jesus, eles viviam em colônias separadas da cidade. Eles eram impedidos de conviver e até mesmo de se aproximar das pessoas que não eram portadoras da lepra. Por isso, a distância, os excluídos, os rejeitados, os últimos. Estes clamaram a Jesus por misericórdia. Jesus, mestre, tem piedade de nós. E quem é o mestre? Quem está no comando. É quem tem a palavra de orientação. É quem aponta o caminho. Também, a distância
à distância, Jesus lhes deu uma orientação, uma ordem. O que Jesus ordenou? Vá, mostra-se aos sacerdotes. Quando um leproso, ele achava que poderia estar curado da sua lepra, ou que a sua enfermidade, ela poderia não ser uma lepra, mas poderia ser algum outro tipo de enfermidade, um mal passageiro, era necessário que essa pessoa ela se apresentasse diante do sacerdote para solicitar a ele permissão para ser reintegrado à sociedade, para deixar a colônia dos leprosos e voltar ao convívio social. Se ele não estivesse curado, ele não poderia voltar. Então ele era mandado de volta à colônia dos leprosos. Mas se ele estivesse curado, o sacerdote daria a ele a permissão de poder então retornar para sua casa. Uma coisa era ir se mostrar ao sacerdote, tendo a convicção de que você estaria curado. Outra coisa muito diferente é sair correndo para se mostrar ao sacerdote ainda estando leproso. Mas foi exatamente isso que os excluídos, os rejeitados, os últimos fizeram. Nada de, o Senhor deve estar de brincadeira, o Senhor deve ser uma pegadinha. Como assim? Vai se mostrar ao sacerdote? Eu ainda estou leproso. Né? Eles não disseram nada assim, Jesus, aumenta a nossa fé. Eles não disseram isso. Eles não precisaram ter uma fé aumentada. Bastou a eles saber que quem havia ordenado era o Mestre Jesus, era ele que estava no comando, e diante disso, algo maravilhoso aconteceu. Enquanto eles iam, o que aconteceu? Foram purificados. Mas havia entre aqueles homens, entre aqueles 10 excluídos, rejeitados e últimos, havia um que era o mais excluído, o mais rejeitado e o mais último de todos. Dentre todos eles. E foi exatamente o único que voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Tinha de ser um samaritano de novo, né? Diz o Chaves, né? De novo esses samaritanos. Jesus então se volta para os seus discípulos, aqueles mesmos que haviam questionado a ordem do Senhor para perdoar, pedindo a ele que aumentasse a sua fé. Jesus se volta para eles e pergunta, ora, está vendo aqui? Não foram 10 os que foram purificados? Aonde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este homem estrangeiro? Jesus estava se voltando para os discípulos e dizendo em outras palavras, né? Vocês que têm andado comigo, vocês que têm recebido os meus ensinos preciosos, vocês que têm provado de tudo aquilo que eu tenho dado a vocês, vocês têm desfrutado de poderes que eu conferi a vocês, privilégios que lhes concedi, e mesmo diante de tudo isso que vocês têm recebido, vocês simplesmente questionam a minha orientação, a minha direção, discutem as minhas ordens, pedem o que não precisam para fazer aquilo que deveriam. É importante que vocês aprendam com esse excluído, com esse rejeitado, com esse último. O que se espera muito mais de vocês que andam comigo. Depois disso, Jesus disse ao ex-leproso samaritano, levante-se e vá. Sua fé fez o quê? Se salvou. A grande ideia que Lucas nos traz aqui nessa narrativa do Evangelho, nosso Senhor Jesus, é que a obediência, meus irmãos, a obediência é a base do nosso relacionamento com o Salvador. A obediência é a base do nosso relacionamento com o Salvador. Se você deseja ter um relacionamento saudável, eficaz com o Senhor Jesus Cristo, como um discípulo verdadeiro, que reconhece a sua autoridade e o senhorio dele sobre a sua vida, é muito importante entender que tudo aquilo que Jesus tem ensinado em sua palavra deve ser obedecido, sem questionamentos, sem reivindicações. A falta de obediência do discípulo ameaça e compromete o seu relacionamento com o Senhor. E não somente isso, poderá comprometer até mesmo a missão que ele
confiou a você. Por isso, em se tratando da nossa reação com o Senhor, é bom que nós saibamos que são verdadeiras as palavras do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o quê? O sacrifício. E a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de quê? Feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Tome muito cuidado. Quando você receber uma direção de Deus por meio da sua palavra, se a palavra de Deus está sendo ministrada ao seu coração e você tem plena convicção, porque o Espírito testifica isso em nosso coração, de que é Jesus que está ensinando, que é Ele que está nos instruindo, obedeça a palavra de Deus. É nisso que se constitui a base do nosso relacionamento com Ele. Quando questionamos a ordem do Senhor, o que nós demonstramos para Ele é rebeldia, é arrogância. E nós estabelecemos um grande problema no nosso relacionamento com o Salvador. O rei Saul, ele foi rejeitado por Deus por causa da sua rejeição à palavra do Senhor. A falta de obediência foi a causa do pecado na humanidade. Adão e Eva precipitaram toda a humanidade juntamente com eles, porque simplesmente desobedeceram a palavra de Deus. Há um padrão a ser seguido, há uma postura a ser adotada pelo discípulo de Cristo. Existe um modelo mais elevado, um padrão mais elevado, um paradigma perfeito a ser seguido. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8. O próprio Senhor Jesus Cristo nos dá este modelo perfeito. Seja em vocês a mesma atitude que teve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo em que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em tudo, o Filho obteve a aprovação do Pai, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O padrão é que, assim como o Filho, nós, seus discípulos, devemos seguir o seu caminho, obedecendo a palavra de Deus. A intimidade no relacionamento não pode caracterizar como liberdade para questionamentos e reivindicações ou contrariedades. Embora Deus busque um relacionamento conosco, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo o Senhor sobre as nossas vidas. E nós somos apenas seus humildes servos. Podemos agir de maneira que a nossa jornada até a Jerusalém Celestial seja uma grande dificuldade. Fazemos isso quando, diante das ordens do Senhor, nós respondemos: Senhor, mas, Senhor, por quê? Senhor, talvez, Senhor, não seria melhor se a gente... Senhor, aumenta a minha fé. Mas nós podemos agir de forma diferente na nossa jornada e fazer dela uma experiência rica e encantadora, quando simplesmente nós baixamos a nossa cabeça e dizemos: sim, Senhor, Mestre. Nessa grande jornada da vida, meus irmãos, que tipo de relacionamento você tem desenvolvido com aqueles que estão viajando com você? E, sobretudo, que tipo de relacionamento você está desenvolvendo com aquele que está no comando? O relacionamento com o Salvador é comprometido quando nós questionamos e reivindicamos, ao invés de obedecer. Pedir ao Senhor aumenta a nossa fé não é uma oração de fé. É uma oração de falta de fé. Essa é a oração de quem está disposto ou de quem não está disposto a obedecer e fica procurando desculpas e questionamentos, reivindicações, se mascarando de piedade. O relacionamento com o Salvador, irmãos, é eficaz quando obedecer está acima dos questionamentos e reivindicações. Somente é preciso obedecer. Enquanto os leprosos iam, eles foram purificados. Simplesmente assim. Sim, Senhor. Sim, Mestre. Deus quer agir, irmãos, através das nossas vidas. Mas primeiro é preciso que Ele trabalhe em nossos corações.
quebre toda raiz de orgulho, de arrogância, soberba. O Senhor fará cumprir a sua vontade, com ou sem a nossa participação. Se não puder contar com a submissão daqueles com quem ele tem andado e se relacionado nessa jornada, sem dúvida nenhuma, ele encontrará isso na vida daqueles que são rejeitados, excluídos e os últimos. E eles se tornarão os primeiros. Mas a verdade é que o Senhor Jesus, ele nos ama. E ele tem demonstrado sua paciência, sua misericórdia para com a sua igreja. Ainda que ela seja questionadora, ainda que ela, ao invés de simplesmente obedecer a palavra de Deus, faça reivindicações e questionamentos, Deus ainda tem tido paciência conosco, para nos ensinar através da tua palavra. Que a nossa resposta seja sempre sim, Senhor. Não precisamos ter uma fé aumentada. O que nós precisamos é obedecer a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que quebre o nosso coração, como um vaso de barro que precisa ser quebrado nas mãos do oleiro e refeito novamente. Vamos clamar ao Senhor que, ao invés de encontrarmos desculpas para obedecer a palavra de Deus, nós simplesmente baixemos nossa cabeça e obedeçamos resolutamente, para que nós possamos sim desfrutar da melhor forma desse relacionamento com o nosso Senhor, nessa jornada que nós estamos trilhando nessa terra. A Jerusalém Celestial é o nosso destino final. Para lá que nós estamos indo. Que nós não desperdicemos nosso tempo, comprometendo o nosso relacionamento com o Senhor que está no comando. Mas diante de ouvirmos a sua palavra, a sua voz, que humildemente nos sujeitemos, nos submetamos à palavra de Deus.